pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje, aqui, mais uma vez, no primeiro ano B do Colégio Objetivo Assis. Olha só, hein? Final de ano, mas a empolgação a todo vapor. Fazendo aqui uma videoaula sobre um tema de atualidades, tá? Que ele é muito polêmico pela sua complexidade e também pelo tipo de dado, pelo tipo de informação que ele transmite, tá? Como vocês sabem, no dia 20 de novembro é celebrado por meio de data nacional o chamado Dia da Consciência Negra, tá? Este é uma data que foi criada para trazer a reflexão, não é uma data de descanso, mas é uma data para trazer à sociedade, independente se nós estamos falando de sociedade composta por pessoas afrodescendentes ou não, a questão não é essa, mas a sociedade como um todo, trazer a reflexão sobre a situação do negro aqui no Brasil. O Brasil, oficialmente, a escravidão, como vocês bem sabem, ela deixou de existir desde 1888. Mas o fato da não existência da escravidão não significou, infelizmente, a superação de barreiras numéricas, a superação de barreiras reais e a superação de barreiras psicológicas que foram sendo construídas no seio da sociedade brasileira desde o início da nossa colonização, certo? O Brasil, como todos sabem, é um país caracterizado por uma enorme heterogeneidade, né? Do ponto de vista econômico, étnico, cultural, religioso, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um país em que a segmentação entre os estratos, entre os integrantes que formam a chamada sociedade brasileira, ela é muito grande. E quando fazemos o recorte para analisar as diferenças entre os diferentes grupos étnicos ou as principais composições étnicas, essas diferenças ficam ainda mais evidentes. E na aula de hoje, debatendo questões de atualidades, até porque estamos terminando na apostila o capítulo sobre África, tá? Eu venho trazer aqui alguns dados que foram coletados com base em indicadores do ano de 2018, já que 2019 nós ainda não terminamos, tá? Sobre a fotografia, a situação do negro na sociedade brasileira. E se preparem para dados bastante alarmantes. Então, o Dia da Consciência Negra, tá, foi estabelecido no ano de 2003 por meio de lei federal, em que traz por finalidade trazer uma reflexão sobre a situação do negro no Brasil e como superar essa realidade, né? Realidade esta que, como vocês vão bem perceber, ela é bastante problemática e bastante desafiadora, tá? Primeiro, em relação ao desemprego. No Brasil, 14,6% dos desempregados são negros, 13,8% são pardos e brancos, 11,9%. E aí a gente cabe uma primeira reflexão. Esse desemprego maior, será que é por uma questão de meritocracia ou uma questão de capacidade? Óbvio que não. Mas é uma questão resultado do acesso desigual à qualificação profissional, certo? Dentre outras coisas. Um exemplo, olha só, dos 10% mais pobres da sociedade brasileira, 75% são o quê? Negros. Já do 1% mais rico da população brasileira, apenas 17,8% dessa população é negra. Então a gente percebe que no extrato da distribuição da renda, nós temos uma realidade muito desigual. E isso, com toda certeza, você que nos acompanha e está se preparando para o vestibular, pode entender como uma somatória de eventos que vão compreender desde o processo de colonização que adotou o emprego da mão de obra escrava, como também o conjunto de políticas que foram sendo desenvolvidas no Brasil não escravo após 1888, que muito pouco eficazes foram, tá? Nós tivemos, na verdade, o desenvolvimento de políticas que, consciente ou inconscientemente, muitas vezes chancelaram esse abismo, tá, entre esses dois componentes étnicos da nossa sociedade, certo? O analfabetismo vai compreender 4,1% dos brancos e 9,9% dos negros. E aí a gente começa a entender por que a maior parte dos desempregados são negros. Óbvio, porque o acesso à educação também é desigual, tá? Em relação a diploma de curso superior,
refletindo essa questão do analfabetismo, das pessoas com 25 anos ou mais, 23% são brancos que têm acesso, dos brancos têm diploma de curso superior, enquanto a negros e pardos não chega a 10%. Tá? Depois, dos homicídios, os negros estão envolvidos em casos de homicídio 2,5 vezes a mais do que os brancos, né? E isso por quê? Olha só, em São Paulo, 70% dos residentes em favelas, que são áreas de maior vulnerabilidade social, ou seja, onde o Estado não se faz presente por meio dos instrumentos e dos equipamentos que garantiriam condições equitativas, 70% desses residentes são o quê? Negros, né? Na política, a sua representatividade, somando todos os níveis, federal, estadual e local, municipal, menos de 30% dos eleitos são negros, apesar de quase 60% da população brasileira ser declarada ou ter se autodeclarado como afrodescendentes, certo? 80% dos usuários do SUS são que? Negros. Aí esse dado alguém pode interpretar assim: nossa, coxa, que bom, né? Muitos negros têm acesso ao Sistema Único de Saúde. Esse é um dado preocupante. Por quê? Porque como os negros têm a menor participação na renda, automaticamente o acesso aos meios para uma saúde privada ou uma saúde complementar por meio das cooperativas é menor. E como a renda é menor, o acesso a esses meios também é menor, restando a essa população que um sistema público de saúde que na maior parte das vezes ele está o quê? Sucateado, está precarizado. E aí, isso também vai repercutir onde? Na menor longevidade. Então, diante apenas desses dados, que são apenas alguns dos números, né, que trazem aí esse abismo social entre esses dois grupos, afrodescendentes e não afrodescendentes. Começamos o ano de 2019, vamos começar o ano de 2020 em breve, com muitos desafios, que seriam o quê? Superar esses dados. É óbvio que não é do dia para a noite que esses dados serão superados. Infelizmente, eu falo, se assim fosse, yes, mas infelizmente não são. Temos ainda o desafio da superação do preconceito, tá? Infelizmente, um preconceito silencioso, seja pela questão da cor da pele, como se isso fosse um elemento que diferenciasse as pessoas, né? A questão da religiosidade africana, infelizmente, muitos ainda alimentam um preconceito bastante grande, e preconceito esse alimentado pela intolerância e alimentado pela falta de informação. Você não é obrigado a concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, mas você é obrigado a respeitar a manifestação cultural, a manifestação da identidade do outro, tá? E tivemos avanços, né? Por um exemplo, por meio da Constituição de 88, também chamada Constituição Cidadã, né? Que celebra o fundamento da igualdade entre as pessoas indistintamente de quaisquer fatores, incluindo a questão étnica, né? Tivemos avanços por meio, por exemplo, do sistema de cotas. Alguns concordam, outros não concordam, alguns dizem que é justo, outros dizem que é polêmico, mas nunca tivemos tantos afrodescendentes presentes nas universidades públicas do Brasil, seja institutos federais, seja universidades federais, universidades estaduais, fundações. Nunca tivemos tanto universitários nos meios privados que acessaram nos últimos anos, população essa afrodescendente, né? Então, assim, temos avanços? Temos, mas ainda temos muito que melhorar para que venhamos um dia ser efetivamente um país de todos, que venhamos ser efetivamente uma sociedade, no mínimo, menos desigual. Não vou nem sonhar com a utopia da plena igualdade. E lembrando que igualdade não é tirar dinheiro de quem tem e dar para quem não tem. Igualdade é criar condições de acesso igual. E aí, as pessoas trilhando seus próprios caminhos, sem barreiras, por quaisquer fatores que sejam, em especial a questão da cor da pele. Tudo bem? Então, cabe aqui essa reflexão, para que essa data, 20 de novembro, seja um momento de reflexão e um momento de atitude, e não tão somente um momento de... que dia é hoje mesmo? Dia 20 de novembro. Remete a quê? Não sei. Situações como essa não podem acontecer.
certo? Então, em termos de atualidade, eu acho que esse é um dos temas mais intensos e presentes no nosso cotidiano. Super beijo, espero que tenham gostado. Façam seus comentários, ativem o sininho, se inscrevam, divulguem, deixem o seu like. Geoexplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Luísa, obrigado por ter gravado. Tchau.